Gente, tudo bem? Bom, vamos dar prosseguimento hoje ao nosso mini curso Express Arte, Cultura, Arte com Inclusão na Educação Santarena. Eu sou responsável pelo módulo 2. Vamos estar trabalhando aqui a temática de literatura histórica e cultura amazônica no norte do Brasil, né? Tudo isso dentro do programa de extensão Libras no Oeste do Pará, Formação Linguística e Educacional da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA. E nesse sentido eu quero agradecer até mesmo o convite da professora mestre Karina Silva, que gentilmente me convidou para estar dialogando com vocês. A gente está pensando essa temática de literatura e cultura amazônica no norte do Brasil, certo? Bom, começando o primeiro passo do nosso curso aqui, eu quero me apresentar, né? Me chamo Wilverson Rodrigo Silva de Mello, sou graduado em História pelo CELSUBRA, tenho uma especialização em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, especialização em História das Revoluções e Movimentos Sociais pela Estadual de Maringá, especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Federal Fluminense, especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Campina Grande e o mestrado em História pela Federal de Pernambuco, certo? Então, para trabalhar essa temática, né, bem envolvente, dentro do Expressarte, né, a pedido da Karina, da colega Karina, ela pediu que eu enfocasse um pouco mais literatura, cultura amazônica, cultura nortista, uma diferença entre cultura do norte, cultura nordestina, como é que seria, como é que a gente poderia trabalhar isso dentro do projeto, dentro desse segundo módulo do mini curso. Bom, como nós vamos ter dois momentos, né, esse segundo módulo, esse primeiro momento aqui, né, eu vou estar dialogando com vocês, estar passando uma ideia mais professoral, assim, digamos assim, aí cerca de quase 30 minutos. Então, eu dividi essa nossa conversa, esse nosso diálogo em dois momentos. Esse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando aqui uma perspectiva mais epistêmica, mais teórica sobre literatura e cultura amazônica, no sentido de o que é cultura, mitos, signos, a própria ideia de Amazônia como região configurada, como uma invenção, como termo, essa questão da região norte, etc. Então, essa parte mais teórica. E no segundo momento, lá no dia 10 de agosto, que a gente vai ter ali uma aula, uma conversa pelo Google Meet, a gente vai estar abordando os elementos mais práticos mesmo, no sentido de danças, no sentido de cordão de pássaros, cordão de peixes, culinária, né? Essa questão mais prática dessa manifestação cultural na região norte, na região amazônica, certo? Nos dois momentos, tanto para o dia de hoje, né, na ideia do nosso vídeo aqui, quanto para o dia 10, a gente vai estar trabalhando um único texto. Eu separei um único texto, é um texto um pouco grande, um pouco denso, né? No entanto, eu penso que ele consegue elencar parte da nossa temática. Vale ressaltar, gente, eu vou destacar para vocês aqui, que esse termo, esse conceito de literatura e cultura, história amazônica, ou literatura, história e cultura da região norte, é um termo muito amplo, né? Então a gente poderia trabalhar isso dentro de uma disciplina de 60 horas, por exemplo, no nível superior. A gente poderia trabalhar isso como uma especialização, literatura e cultura amazônica, teríamos aí 360, 400 horas para dialogar isso por mais de um ano. Então, por uma opção metodológica mesmo, né, eu estava pensando aqui, né, como que eu ia abordar isso com vocês, e aí eu fui seguindo a minha área, lógico, né, uma perspectiva mais histórica, mais historiográfica, né, literatura amazônica mais no campo da história, mas fui buscar um texto das artes, né, um texto de pós-graduação, é uma dissertação em arte, na área de arte, e que ele vai contemplar esse imaginário de Amazônia, ele vai contemplar essa perspectiva aí de história e cultura na região norte, tá certo? Então, gente, para mim também é novidade, tá? Abrir um parênteses aqui, tô conversando com vocês, é algo novo. Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é
o novo normal dos professores do século XX aprenderem a dar aula para os alunos do século XXI, né? Que é muito ruim, né, gente? É difícil a gente se adaptar. Nós somos os nativos digitais, então nós estamos vindo, apesar da gente mexer um pouco tecnologia, assim, celular, um notebook e tal, né? Não sei vocês, mas eu, ainda do século XX, eu uso mais o pacote Office, né? Um PowerPoint, um Word, um Excel, muito mal, por sinal. Então, talvez essa perspectiva, se tem algum ponto positivo que a gente pode tirar desse momento de pandemia no Brasil, é justamente esse forçar professores e alunos, ou esse forçar da sociedade para migrar, sim, para as tecnologias digitais, né? E aí é fazer um bom uso dela para o processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse legal, bem bacana a gente fazer esse nosso mini curso aqui, né, de forma digital. Vai chegar para várias pessoas, não só vocês, possivelmente. Então, me desculpem se eu extrapolar ou não, mas também é uma questão minha de eu estar aprendendo com vocês. Então, não encarem isto aqui como algo professoral, etc. E tal. Vamos encarar como um diálogo, como um momento de formação continuada, como um momento que a gente vai estar trocando ideias, certo? Porque depois vocês podem deixar os comentários aí embaixo no link que vai estar aparecendo. E aí a gente pode depois estar dialogando, né, respondendo qualquer coisa, ou vocês podem anotar muitos questionamentos, algumas perguntas, algumas dúvidas, e aí quando for a nossa live lá do dia 10 de agosto, a gente vai ter um tempo para fazer e você pode resgatar na sua memória algum questionamento, alguma dúvida, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Gente, eu separei aqui um texto, tá? O texto que eu separei é a dissertação de mestrado da PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É do autor David Barros Coelho. Vocês estão recebendo esse texto, provavelmente, nesse momento. Ao você assistir, você já está com esse material. A coordenação do curso, a professora Karina Mota, né, e as suas bolsistas ou voluntárias ali, como a própria Marlene, nossa acadêmica de pedagogia, vão estar aí com essa equipe maravilhosa disponibilizando para vocês. Então, a tese que a gente vai trabalhar é de título Amazônia Animada, a representação da região amazônica no cinema de animação brasileiro, de autoria de David Barros Coelho. Essa tese é muito boa, é muito densa, eu recomendo se você tiver mais tempo, né, depois, passada, você pode ler toda a tese, né, ela tem aí mais de 220 páginas, mas vale super a pena, que você viaja desde os cronistas, dos viajantes, passando pelos arqueólogos como Courtney Mandeju, o processo de colonização na Amazônia, até chegar nas perspectivas de invenção da Amazônia na mídia, o processo midiático, então é muito bacana, bem legal, né? Só que nessa tese, especificamente para esse módulo 2 do curso, a gente vai trabalhar o terceiro capítulo da tese, tá? O terceiro capítulo da tese do David Barros Coelho, ele vai trazer o seguinte título: A Amazônia entre o real e o imaginário, certo? Então, a gente vai tentar trabalhar essa dicotomia, né, dessas muitas Amazônias, essa impressões de Amazônia, ou seja, essa perspectiva mais semiológica, né? Vamos trabalhar com a semiologia das significâncias e significados de Amazônia para uma multiplicidade de sujeitos, seja tanto no Brasil como na região norte, como fora do Brasil, pelo mundo inteiro. Quando se fala de Amazônia, parece que as pessoas elas acabam, a partir das suas práticas, a partir do que conhecem, a partir das suas experiências, elas acabam rotulando, elas acabam criando, elas acabam representando um sentido de Amazônia e com isso elas acabam expressando essas representações, certo? Então, nesse jogo de cintura aí, dessa semiologia, desses vários significados, né? Eu gostaria primeiro de trabalhar aí com a ideia de cultura, né? Vamos pensar, nosso mini curso vai trabalhar aqui literatura amazônica, história amazônica, cultura amazônica ou cultura da região norte. Primeiro, a temática de cultura é algo transversal, é algo atemporal. Sempre nós vamos estar debatendo o que é cultura ou qual é o significado de cultura, aquele diálogo
muito grande, cultura no singular, cultura no plural, qual é a melhor definição de cultura, enfim, é uma multiplicidade epistêmica, teórica, que vários pesquisadores das áreas de humanidades, como antropólogos, como historiadores, geógrafos, sociólogos, etc., vem debatendo, certo? Mas a gente vai trabalhar um pouco a ideia do Courtney Mondeju, né? A ideia do que seria a cultura, quando ele vem trabalhar, né, aqui na região amazônica. Mas para fins teóricos, eu poderia recomendar aqui o antropólogo Adam Cooper, né? O Adam Cooper, quando ele vai trabalhar no seu livro lá, A Noção de Cultura para as Ciências Sociais, ou Introdução da Cultura para as Ciências Sociais. O que é cultura? Né? O que é cultura? Então, o Adam Cooper vai destrinchando uma definição plausível do que é cultura. Então, a gente poderia falar de uma forma mais genérica, mais ampla, ou aquilo que a gente vai adotar para este mini curso, como cultura sendo o resultado de toda a produção humana. Seja essa produção por meio de artífices que o homem possa fazer a partir da madeira, ou seja, um aspecto mais material, seja um aspecto imaterial, seja uma produção, a questão de danças, de ritmos, de músicas, de sons, a questão de significância, a questão de conceitos que ele vai construindo, então também é uma produção intelectual, ela não deixa de ser ali uma cultura, né, material e imaterial desse homem, como também a gente pode trabalhar aí a perspectiva de produção do homem, no sentido de cultura, a própria questão letrada, a própria questão de transmissibilidade da sua história por vias orais ou por via escrita. Então, tudo que é fruto dessa produção humana, a gente pode entender aí como cultura. Ou seja, o ser humano ele vive em uma cultura, ele produz em uma cultura, ele está em um seio cultural com os seus pares. Ele vive em sociedade e esta sociedade ela comunga de uma cultura comum, né? Então, a partir dessa perspectiva polissêmica de cultura e também muito paradoxal, né? A gente teria aí uma aula muito grande para tentar destrinchar especificidades sobre cultura, mas a gente pode se deslocar logo, direcionar diretamente para a ideia do que é uma cultura nortista, o que é uma cultura amazônica. Há uma diferença entre cultura nortista e cultura amazônica? Essa cultura, ela é uma cultura regional? Ela é uma cultura nacional? Ou ela se assemelha à cultura das demais regiões brasileiras? Ela faz parte, ela comunga de traços da cultura brasileira como um todo? Qual seria essa distinção? A gente poderia trabalhar isso? Então são alguns questionamentos para a gente tentar pensar alguns traços singulares da cultura nortista, da cultura amazônica, né? Ou seja, o que nos diferencia, qual é a nossa singularidade enquanto amazônidas em relação ao nordestino, em relação ao sulista, em relação aos nossos conterrâneos brasileiros da região centro-oeste? O que nos diferencia? Quais são as peculiaridades? Quais são as individualidades? Né? O Bumba Meu Boi tem aqui, tem no Nordeste. Algumas lendas indígenas, como da planta Comigo Ninguém Pode, tem aqui, tem no Nordeste, tem no restante do Brasil. Então a gente vai tentar destrinchar, eu acho que o objetivo é esse, né? Quando a Karina me pediu, me solicitou, a gente tentar fazer uma diferença, tentar galgar o que seria uma identidade amazônica, o que seria uma identidade nortista, diferenciando das demais identidades multifacetadas neste Brasil, certo? Bom, segundo momento, a gente vai pensar hoje a ideia de fazer uma pequena linha do tempo, né? Fazer um pequeno freelance da gente pensar como que a cultura, como que a história na região amazônica, na região norte, ela veio sendo moldada. Vamos pensar na perspectiva decolonial, na perspectiva pós-cultural, pós-culturalidade, né? Ali com o Quinjano, por exemplo, como que a nossa história foi sendo construída. A nossa história não começa com a chegada do europeu.
A nossa história não inicia com os viajantes, com os cronistas ou com o processo de colonização. A nossa história, ela vai muito além. Então, veja que a nossa história é muito grande. Né? Ela é muito. Tive um problema técnico aí, se falhou, depois você corta, por favor, na edição. Então a nossa história na Amazônia é muito grande, então tentar fazer uma linha cronológica do tempo é legal, é bacana, é pensar um pouco sobre isso, tá bem? Então, vamos imaginar aí que nós temos na região aí uma história de 13 mil anos antes do presente, você já tem uma civilização muito grande nessa região, você tem os chamados caciques. Então você tem aqui na região, há 13 mil anos antes do presente, como eu falei, todo um sistema, várias sociedades que aqui são constituídas, vários grupos, na verdade, né, indígenas, grupos primitivos, que ali vão se configurando, como alguns estudiosos acabam nomeando, como sociedades complexas ou cacicados. Sociedade de cacicados, onde você tem várias lideranças, como caciques, que tem essa estrutura. Então, na nossa região amazônica ela é muito disso. Você não vai ter um império como os incas, como os astecas e os maias na América Central e América do Sul, mas você vai ter um sistema com um pouco menos de complexidade, né? Porém, você tem ali mais classes sociais ou mais estamentos para analisar, que são chamados cacicados complexos. De lá para cá, vamos mencionar, por volta do século XV, você tem a chegada do colonizador na nossa região. Começam ali com as viagens do Orellana, começam com as navegações de Francisco Pinzon, até com as bandeiras, né, a ideia dos bandeirantes que vão adentrar aqui, o processo de fortificações na Amazônia, até você ter início o processo definitivo de colonização da Amazônia, já a partir do século XVI para XVII. Né? Então você tem essa cronologia legal aí do período colonial. Em outro momento, você vai ter todo esse processo, essas ações, né, essas ações do primeiro momento, o período joanino no Brasil, depois o primeiro reinado, depois o período regencial, o segundo reinado, isso vai afetar a região amazônica, isso vai afetar, de certa forma, a região norte. Primeiro, porque vale relembrar que boa parte do que hoje é a região norte, pelo Tratado de Tordesilhas, que foi firmado em 1494 entre Portugal e Espanha, as duas nações ibéricas, boa parte dessa atual região norte era espanhola. Né? Graças ao processo de União Ibérica, o período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo monarca, que foi o Filipe II, graças a esse processo de União Ibérica, os portugueses se aproveitaram, né, com a justificativa, nós pertencemos ao mesmo reino, então as terras de Espanha são nossas terras são de vocês. Então, se aproveitando disso, foi então que boa parte dos portugueses começaram a fazer incursões, começaram a iniciar o processo de expansão da colonização para a parte mais oeste da atual região norte da Amazônia. Certo? Então você tem um processo de expansão. Segundo, vale mencionar aí, minha gente, que fatores como o processo de escravização indígena, como a introdução do negro na Amazônia, que foi um processo tardio comparado ao restante do Brasil, enquanto o africano foi escravizado no Brasil, essa mão de obra escrava ela foi introduzida no Brasil a partir do século XVI, início do século XVI, na Amazônia, esse negro ele vai entrar de uma forma tardia. Ele vai entrar nos fins do século XVII para início do século XVIII. Né? Então, mas também você vai ter essa complexidade. A Amazônia também, apesar de ser narrada pelos cronistas, pelos viajantes, como um lugar pitoresco, um lugar de grandes guerreiros, que vai simbolizar inclusive as Amazonas, que vai batizar o maior rio do mundo, né, que é o rio Amazonas, maior rio no sentido de extensão e volume d'água, vamos pensar aí a bacia hidrográfica amazônica. Apesar desses mitos que dos viajantes, dos cronistas vão estar elencando e vão estar associando a essa região, então a gente passa
a ouvir falar de Amazônia sempre com esse olhar pitoresco, esse olhar tropicalista, esse olhar de que na Amazônia é um lugar encantado, é um lugar que é cheio de indígenas, é cheio de animais, é um lugar que você pode degradar as pessoas, exilar as pessoas porque de lá não vão voltar. Então, essas visões desse imaginário europeu sobre a Amazônia, ela é introduzida muito também na modernidade e na contemporaneidade. Então, muitos têm essa visão exógena, né, dessa Amazônia ainda, desse mundo tropical. Okay? Mas a gente não pode deixar de pensar que a Amazônia também é um lugar de revoltas, a Amazônia também é um lugar de revoluções, é um lugar de guerras. Então você teve vários acontecimentos, vários motins, vários focos de rebeliões em toda essa região norte, ou hoje a atual Amazônia, aí, da Amazônia Legal. Você tem aí processos como revolta de Muaná, no Pará, você tem a revolta da Barra, na atual cidade de Manaus. Você tem aí processos de integração nacional, com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na atual Rondônia. Você tem o processo de mineração na Serra do Navio, no Amapá. Você tem o processo da cabanagem, da revolta dos cabanos no Grão-Pará oitocentista. Você tem o processo de fuga de negros escravos, ainda no período joanino, quando a França invade Portugal, e isso motiva a fuga da família real portuguesa para o Brasil, e chegando aqui, Dom João VI autoriza a invasão da Guiana Francesa, autoriza a invasão de Cayena, e nesse trânsito Grão-Pará, Cayena, né, através do que seria Amapá, Grão-Pará, Amapá, Cayena, Guiana Francesa, você tem ali um processo de translado de escravos, de negros, porque em Cayena, na Guiana Francesa, já tinha sido abolida a escravidão, enquanto que no Brasil não, foi bem tardio. Então, muitos negros acabaram mantendo uma rede de sedições, uma rede de tensões também para favorecer, para iniciar motins e o processo de rebeliões visando a liberdade de muitos negros aqui na Amazônia como um todo, certo? Então, veja que a Amazônia tem outras linhas de pensamento, tem outras visões, não só aquela visão tropicalista, né? A gente vai avançando desse período regencial. Então, essa visão dos complexos regionais, ou divisão geoeconômica, ela acaba agregando, ela acaba inventando uma região de Amazônia. Por quê? Porque, segundo a ideia da geoeconômica, a Amazônia não é só a região norte. Porque a Amazônia seria o que? A Amazônia legal, o termo correto, ela acaba englobando ali os estados da região norte, mais uma parcela do estado do Maranhão, mais uma parcela do estado de Mato Grosso. Só que a Amazônia não é só legal, a Amazônia também ela é internacional, ela acaba perpassando aí por vários países da América do Sul. E aí você fica nessas três divisões, Amazônia Internacional, Amazônia Legal, Região Norte, são invenções. Então veja que o termo Amazônia é uma invenção, o termo Região Norte é outra, uma invenção até mesmo política, né? E isso contrasta com a divisão regional do IBGE em 5 grandes regiões e a geoeconômica, que são por complexos regionais ou familiaridades. Então veja que é bem interessante a gente pensar o que seria nesse âmbito uma literatura histórica sobre a Amazônia, uma literatura histórica sobre a região norte, o que seria uma cultura nortista, uma cultura amazônica com suas particularidades. Porque nós temos que levar em consideração que a Amazônia, ela sofreu, além de um grande processo de miscigenação, ela também sofreu um processo de migrações. Então nós temos aqui colônia japonesa, nós temos colônias alemãs, nós temos colônias italianas, nós temos uma grande parcela de imigrantes nordestinos. Nos últimos anos, década de 90 do século 20 até os dias atuais, você tem uma migração sulista, uma migração muito forte da fronteira agrícola que vem da região sul do Brasil, que é chamado Arco de Fogo, hoje apadrinhado de arco de povoamento condensado, ou condensação de povoamento, né? Uma nova nomenclatura. Então veja que você conseguir identificar, conseguir traçar uma particularidade, uma individualidade do que seria essa cultura do norte, que se diferencia de uma cultura do restante do país, do Brasil, é complicado, né? Você tem alguns. Agora nós temos alguns elementos
que são de origem indígena, e aí vamos trabalhar os povos indígenas na Amazônia, são muitos, mas aí a gente não vai rotular. Então nós temos aqui alguns traços culturais, algumas características culturais de alguns grupos definidos indígenas, né? Como a ideia dos Tapajós, como a ideia dos Munduruku, como a ideia dos Mura, como a ideia dos Parintintins, como a ideia dos Sateré-Maué. Nós temos aqui grupos estes que trazem traços culturais específicos. Só que esses traços culturais nem sempre são puros, eles são híbridos. Vamos lembrar que em alguns processos houve ali uma junção das metas, dos objetivos de alguns povos indígenas com negros aquilombados, o processo de aquilombamento na Amazônia, ou o processo de cacoais, como alguns historiadores acabam trabalhando, né, quilombos ou mocambos. Então, traços negros, traços desses negros aquilombados, ou de mocambos, ou até mesmo negros que estavam nas senzalas amazônicas, com esses traços de alguns povos indígenas, ou seja, alguns grupos de povos indígenas, e até mesmo com traços de brancos e de imigrantes, acabam traçando essa cultura muito diforme, essa cultura multifacetada que é a cultura nortista. Vale ressaltar que a cultura nortista nós temos vários estados na região norte, são 7, então cada estado também acaba sendo um universo, porque você tem uma grande variedade linguística, você tem uma grande variedade cultural, traços específicos que, embora rotulem esses 7 estados com traços comuns, colocando eles como Amazônia, como região norte, mas tem em muitas coisas eles são distintos. Então, isso aqui é só para a gente aguçar, é uma ideia mais teórica da gente pensar. Desafio vocês a pensarem a partir de uma perspectiva não cartesiana. Vamos tentar quebrar esses saberes, vamos tentar operar analiticamente a partir de anagramas, de caligramas, das relações que se passam tanto na perspectiva histórica, na perspectiva literária, na perspectiva das artes, na perspectiva cartográfica, geográfica, que nos ajuda muito a conceber essa invenção de Amazônia como um vazio demográfico, essa invenção de Amazônia como região, né? E pensar essas perspectivas, tentar somar para a gente tentar conceber na próxima aula, na próxima live, os traços culturais. Se é que podemos dizer que é uma cultura pura, se não cultura híbrida. Isso perpassa até mesmo pela religiosidade, aquilo que eu acabo rotulando como um catolicismo popular, como um cristianismo popular, como um processo de pagelança, de quimbanda. Então veja que são muitos traços que a gente pode aguçar para nosso próximo encontro, que será na nossa live aí no próximo dia 10 de agosto. Tá bem, gente? Então, como eu disse, estou me familiarizando com este espaço. Espero que possa ser um espaço de debate, um espaço de troca de ideias, de diálogos. É muito importante o seu contato, é muito importante o seu feedback, até mesmo a sua provocação, porque às vezes a gente esquece alguma coisa, você pode trazer isso aí para a gente. E vamos pensar, né, com o Paulo Freire, que a ideia da aprendizagem é uma mão dupla. Aprende quem ensina, certo? Quem está passando, aprende quem recebe. Então é uma troca de saberes aqui. Então, tanto eu quero estar aprendendo com vocês aí, com alguns postulados, como creio eu que vocês podem aí também estar minimamente, né, aprendendo, somando aos seus saberes historicamente construídos, aquilo que a gente vai incorporar nesse segundo módulo do curso. Tá certo, gente?